Olá, meus queridos, bom dia a vocês. Olha, já está fazendo um mês que a gente não se vê, né? Bem, dia 10 não se vimos, 17 não se vimos, 24 não se vimos e já é 31. Espero que tudo isso acabe logo e que logo a gente esteja juntinho. Aliás, eu não sei, eu sei por nome, eu tô com as listas, quem ficou no A, quem ficou no B, mas a carinha de vocês, a sala, essa divisão, eu ainda não vi, eu ainda não dei aula para vocês separado. E eu sei que existe aquela pergunta: e os trabalhos que não foram apresentados do artigo? E quem o grupo se separou, ficou metade no A, ficou metade no B? Vocês lembram que ainda tinha alguns que ficaram de trazer alguma coisa do seu país ou da sua região, lembram disso? Ainda tinha. Fiquem tranquilos com isso, tá? Quando a gente reiniciar, e eu espero que tudo isso acabe logo, nós conversamos sobre isso. Não se preocupem com nada disso, tá bom? Deixa lá, tudo certinho. Nós conversamos depois, tá? Aliás, eu também não paguei, né? Os melhores, os que já apresentaram, que foram os melhores, eu prometi linde, te lembram disso? Eu não paguei nada disso ainda. Mas vamos lá. Hoje é um dia da gente conversar no nosso horário de aula, né? Hoje é gostoso, eu espero que todos vocês estejam no nosso chat, que vocês entrem no Teams para a gente conversar, tá bom? Vamos ter uma excelente aula, espero, tá? E como eu não vejo a carinha de vocês, eu preciso sempre saber, hein, se eu fui mal, se deu like, se não deu, tá? Não esqueçam de me falar, tá bom? É uma nova forma de trabalho, vocês uma nova forma de... Então vamos lá. Uma forma diferente de ensinar, uma forma diferente de aprender. Vamos lá. Então, aquilo que a gente já discutiu bastante, né? O papel da cultura, né? O papel da cultura em relação a esse alimento. Quando é que esse alimento, de fato, se torna comida, né? E as diferenças existem entre as várias sociedades, porque cada sociedade tem a sua cultura, né? E é a cultura que vai fazer todo esse processo de interdição ou não de determinados alimentos. Vejam sempre que dentro de um contexto antropológico, alimento e comida, ele tem significados diferentes. Dentro dessa questão toda, né, qual é o momento realmente que a antropologia senta, trabalha diretamente com o nutricionista? Esses estudos antropológicos com relação às comunidades, com relação a povos indígenas, com relação a povos, comunidades mais carentes, tudo isso começa por volta dos anos 70. É um momento que tanto o sociólogo como o antropólogo, ele realmente fazem muitas pesquisas a esse respeito. Nem todas foram publicadas, mas a gente tem material muito bom dessa época em que eles vão em busca de quem é, de quais as diferenças, quais os comportamentos, qual que é a dieta. É muito interessante a gente ver tudo isso. Vocês se lembram que a antropologia, ela trabalha com os povos primitivos como também os atuais, tá? É um ir e vir, tá? Nesse momento, dos anos 70, eles se dedicam aos povos de todas as regiões no Brasil. A gente tem muito estudo do Amazonas, de Goiás, a gente tem estudos do Nordeste, tá? Falando realmente de como viviam essas pessoas, como eram seus. Nos anos 80, é interessante, eles começam a classificar tudo isso, sabe? Começa a ter uma classificação e nós vamos ver adiante o que seriam essas classificações dos alimentos que o antropólogo, devido à inúmera pesquisa que eles estão fazendo, eles também vão colocando. Essas pesquisas elas vão aumentando e principalmente nos anos 80, e nós vamos ver um pouco mais para frente, a própria desnutrição.
Tá? Então, tem um estudo muito grande a esse respeito, de Josué de Castro também, com relação a quais as regiões mais pobres do país, quais as regiões realmente que têm uma alimentação insuficiente dentro do país. Observem que é um outro momento do Brasil, tá? E existe aqui um furor em pesquisar toda essa diversidade com relação ao socioeconômico e a alimentação, tá? Então, nós vamos ver bem essas questões dentro desse período. Observe que nos anos 90, você tem uma outra característica, tá? Por quê? Porque aqui você tem uma mudança da alimentação influenciado pela globalização. Você tem aqui uma mudança sociopolítica e econômica que também vai interferir diretamente na alimentação. Então, é essa questão que começa aqui com todo esse processo da globalização, nós vamos ver em aulas mais para frente, tá? Mas aqui o estudo transborda mais ainda. E é nesse momento que os estudos a respeito desses hábitos, desses costumes, eles são tão fortes e a sociedade começa a perceber toda essa diversidade dentro do Brasil, essa questão dessa alimentação, essa questão dessa desnutrição, tá? Que na realidade a antropologia e o nutricionista vão se unir de fato. Porque não dá para você falar da alimentação, não dá para você falar do nutriente se você não tem todo esse aspecto sociocultural desse indivíduo, desse paciente, desse cidadão, desse morador de uma região, de uma cidade, de um estado ou de um... Observe, então, que cada vez mais as pesquisas na área da antropologia da alimentação. Lembrando-se, né, que nós não podemos deixar de perceber a necessidade da equipe multidisciplinar em todas as áreas. Por quê? Nós sabemos muito bem que o nutricionista é ele que trabalha com os nutrientes, né? Não é o antropólogo. O antropólogo, ele trabalha exatamente com a forma que as pessoas comem, o jeito que as pessoas comem, o jeito que as pessoas fazem essa comida, quais são as suas crenças, quais são os seus tabus, quais são as suas interdições, tá? Mas na realidade, na substância nutritiva, quem vai falar é somente o nutricionista. Tá? Então, como é que começa todos esses estudos, né? O que tem de interessante, né? Porque é bom a gente estar vendo algo a esse respeito, tá? Porque, na realidade, quando nós estamos falando dos estudos da comunidade, a gente tem o quê? A gente tem uma dimensão muito grande. E o Brasil, ele tem uma dimensão muito grande. E dentro dessa dimensão muito grande, nós temos uma diversidade muito grande dentro da cultura alimentar desse país. E essas questões das crenças, tá? O que a gente observa? Eu tenho falado N vezes para vocês em sala de aula, né? Que ainda hoje, falei na aula passada, volto a falar, que quando você pronuncia a palavra crenças, dentro do contexto, dentro do consenso, ainda reporta a crendice popular. E quando fala em crendice popular, as pessoas levam para o lado daqueles que não têm escolaridade. E não é nada disso. As crenças fazem parte de uma cultura. Ela está em todas as classes socioeconômicas, não tem diferença, tá? Então, a crença, ele crê, tá? Ele crê, ele acredita, tá? Isso pode estar baseado na religião ou não, tá? Mas ele crê, ele tem fé naquilo. A gente sempre brinca com a questão de não deixar o chinelo virado que a mãe morre. Né? Você acredita, você não pergunta por quê, é uma questão que veio do senso comum, que você ouviu, e quando você vai colocar o seu chinelo, você lembra dessa questão, tá? Dentro disso, a gente tem os tabus. Observa bem, para eu realmente me colocar perante um tabu, é porque eu tenho a fé, eu acredito, tá? E esses tabus, observem, o Brasil, ele foi colonizado. O Brasil, ele teve a influência dos portugueses. O Brasil teve a influência dos africanos, tá? Então, a gente recebeu todas essas influências. E, na realidade, é aquilo que a gente já comentou também.
a gente não oferece um prato de carne com peixe. Ou você oferece carne ou você oferece peixe. Você pode até no mesmo almoço, numa mesma refeição, ter a carne e o peixe, mas você não faz junto, tá? Você não oferece junto. Nós não comemos insetos, por exemplo. Quem trouxe isso foram os portugueses para nós, tá? E nós não comemos carne na quaresma. Aliás, a igreja fala para não comer. Antigamente, isso era muito rígido, né? As pessoas realmente não comiam. E tem algumas superstições que elas vão sendo passadas da história, tá? A carne, por exemplo, a carne ela vem do Antigo Testamento, era vegetariano, tá? Para quem já leu o Antigo Testamento, tudo. Agora, depois do dilúvio, é que começou a se comer carne de fato. E na Idade Média, tá? Começou-se o quê? A questão do jejum de carne durante a quaresma. Percebe que as coisas que chegam até hoje, eles têm uma longa história. É isso que a antropologia ela vai. Da onde vem tudo isso, tá? Ele tem a sua longa até os dias de hoje. Eu falei para vocês desde o primeiro dia de aula e tenho falado para vocês folhearem o Parceiros do Rio Bonito. Tá, do Antônio Cândido. Ele tem uma obra fascinante a respeito de comunidades, tá? Então, ele realmente, ele faz um trabalho, ele faz uma genial, tá? E ele coloca nessa pesquisa, ele mostra o dia a dia das pessoas, do caipira, tá? A hora que o caipira levanta, como ele levanta, o café da manhã, o almoço, o entardecer, ele coloca as crenças, os valores desse caipira. E interessante que junto com tudo isso existe a mudança do tipo econômico, tá? Então eles começam a deixar de ter uma economia de subsistência, tá? Eles começam a modificar essa questão da vizinhança, essa questão da troca, essa questão da solidariedade. Então ele vai mostrar toda essa dieta alimentar, mas tem um fundo da questão econômica que está se modificando dentro do país e que chega dentro da vida do caipira. É muito importante. E quando você vai fazendo todos esses estudos, você começa a ver uma série de questões que a gente precisa entender como nutricionista hoje, tá? O que acontece? Essa frase comida de pobre está lá no livro da Kanevsky, não sou eu, é o livro da Kanevsky, tá? E o que acontece? Ela mostra a diferença da alimentação social, as privações que existem, a questão do salário. Agora, dentro dessas questões, existe outras, aquilo que é eleito como melhor. Tá? E existe uma questão de comida forte. O que é comida forte? Tá? Existe a questão do alimento fraco. O que é esse alimento fraco? Existe essa questão do horário de se comer, o horário que faz bem e o horário que faz mal. Existe uma questão de idade. Idoso só podia comer sopa, tá, gente? Só sopinha, mais nada, tá? Então, o que acontece? O que é esse comida forte? O que é essa comida fraco? O que é essa comida de pobre? É interessante que, na realidade, essa questão hoje de você falar que saladinha não é comida, não enche barriga, ele vem daí, da questão de comida forte. A carne é a comida forte, tá? Então, vem exatamente daí. O que significa? As verduras, os legumes, as frutas sempre existiram. Não é nenhuma novidade, sempre estiveram aí. Mas o que acontece? Elas não enchem barriga, tá? Elas são comida fracas. Então, a gente começa a ver essas diferenças, o porquê hoje a nossa dificuldade como nutricionista em praticamente convencer as pessoas do quanto é importante na sua alimentação você trabalhar com as frutas, com as verduras, com os legumes, com as folhas. Tá? Porque ele tem uma história, e essa história é importante para a gente conhecer e poder entender. É interessante também que antigamente a própria questão do alimento, ele era colocado também na parte da farmacologia também, tá? A gente tem um problema muito grande com relação
relação à falta de higiene também na manipulação dos alimentos. Então, essa disponibilidade, esse estilo de vida, essas crenças, tá? Elas trazem, a partir da pesquisa dos antropólogos, a necessidade também da saúde pública. Por isso, quando vocês tiverem aula de saúde pública, vocês vão observar que ela também fala desse aspecto sociocultural, ela também fala desse aspecto econômico. Tá? Então, o que a gente percebe? Através da antropologia, você vai dimensionando, você vai trazendo elementos para que, dentro da questão da nutrição, você possa trabalhar de uma forma mais contextualizada. E quando nós falamos que eles vieram criando uma série de contextos, nós temos esse aí também. Eu falei para vocês do forte e do fraco. E o que é esse quente? O que é esse frio? Será que é o quente do meu café quente? Será que é o frio da água gelada? Não, nada disso. Na realidade, quando nós estamos falando desses fortes, desses frios, desse quente, tem o reimoso também, né? Desses elementos, o que eles são? Na realidade, houve uma classificação. E essa classificação, ela está relacionada à forma que eles recebem no seu estômago, no seu aparelho digestivo, tá? Então, na realidade, a carne de porco, ela é considerada muito quente. O pequi, que é de Goiânia, não só de Goiânia, também ela tem uma região de Minas, tá? A manga, olha bem, ela é considerada quente, a forma que o estômago recebe, o aparelho digestivo, e eles foram nomeando, tá? O feijão é quente, o ovo é quente, o repolho é quente, tá? Agora tem carnes que ou outros alimentos que eles não consideram quente nem frio. E olha que interessante, quais que são considerados frios, né? Olhem que interessante dentro desse contexto. Do mais, né? O que nós estamos vendo? Tudo isso de quente, frio, né? Reimoso, né? Principalmente com a questão dos peixes, quando eles estudam, né? Aqueles peixes que acabam não podendo fazer parte da sua alimentação devido a próprio aquilo que ele come. Olha bem, tá? Então, todos esses nossos hábitos alimentares é cheio de simbologia, é cheio de significado. Então, não existe alimento que não esteja cheio de simbologia. Gostaria muito que vocês assistissem à festa de Babette. Já falei isso diversas vezes, já falei com a biblioteca para a gente poder resolver essa questão desse vídeo, que ele é muito interessante com relação à simbologia. Tá? Então, na realidade, quando você fala dessa antropologia da nutrição, o que a gente tem? A gente tem um contexto geral, porque você tem um negócio, tá? Você tem a natureza, você tem o próprio alimento que expressa essa questão de família, essa questão de amigos, essa questão de amor, representa esse autorreconhecimento, tá? Ele tem status sociais também com relação ao alimento, esse poder econômico, então ele é totalmente entrelaçado, tá? Nesse momento, será que vocês estão preocupados com a alimentação? Será que estamos juntos devido a todo esse momento que nós estamos vivendo? Será que nós estamos cozinhando com mais amor? Será que nós estamos nos reunindo mais? Vou contar um segredo para vocês. Eu já contei, já fofoquei, que eu sou péssima na cozinha. Eu fui para a cozinha, tá? E não me saí tão mal, não, tá bom? O que não faz uma quarentena. Então, vamos lá. Agora, como é que a gente vê esse alimento? Como é que a gente observa esse alimento? Nossa, essa parte está no artigo, tá? O artigo está lá no fim da exposição, tá lá qual é o artigo. Gente, mas é muito legal. A hora que você olha para o alimento, né? Começa aqui, né? A sua visão. Olha que você olha, o que a sua barriga pensa desse alimento? Como é que seu corpo vai reagir perante o amargo, doce, o quente, o frio, né? Como é que seu corpo fala a esse respeito? O filme A Festa de Babette, na última refeição que ela faz, no jantar que ela faz, que é o banquete, sabe? Assim, mostra bem essa questão do corpo em relação a ele. É interessante, né?
as coisas que toda a sociedade, toda a cultura aceita, é exatamente o doce, tá? O doce todas as culturas aceitam. E a gente tem um problema também com a questão do cheiro, né? Você vai passando e vai sentindo o cheiro de pipoca do vizinho na quarentena, né? Você sente o cheiro de um bolo, né? E tem o código visual. Então, se você tem o código do cheiro, o código do visual, né? E as nossas relações da nossa história, elas sempre tiveram um prato fundo, uma comida como fundo. E se nós estamos falando que começa da cabeça, que começa do olho e a língua, tá? Tudo você vai conhecer pela língua. Tá? Como é que você vai reconhecer? Por que você fala que é amargo, né? Por que você fala que é doce, né? E aqui começa, só que esse amargo, esse doce, também essa formação do gosto e do paladar, ele tá nesse amaranhado da história, da cultura, sociedade a qual você pertence, tá? Esse gosto, esse paladar, ele vai sendo formado através dos tempos. E é interessante, por exemplo, que o açúcar, ele era um artigo totalmente de luxo, ele era escasso esse açúcar. Há um momento que ele é presente, de tão escasso que ele é. Tá? E depois, né, com o açúcar da própria beterraba, tudo, da cana, ele se torna universal. E universal, a questão do doce, com relação ao doce, tá? Mas o que que acontece? O sabor, né? Esse sabor, as pessoas que moram em Goiânia, elas comem o pequi com muita naturalidade, tá? As pessoas que moram no Nordeste, eles comem a pimenta com muita naturalidade, tá? Agora, o jiló, né? Muitas vezes você experimentou o jiló pela primeira vez e odiou. Mas depois você experimenta outra vez e você acaba gostando. É por isso que no trabalho com as crianças, a gente vai observar isso. Quantas vezes determinada folha foi oferecida para a criança? Né? Nós vamos ver na literatura, quem está com escola, quantas vezes eu tenho que oferecer um alimento até poder falar que realmente você não gosta. Tá? Então, na realidade, o homem é diferente de qualquer animal, porque ele pode não gostar de um alimento pela primeira vez e depois gostar desse alimento. As especiarias, né, gente? Em casa todo mundo tem as especiarias, tá? Mas as especiarias também, elas eram raras, elas eram caras, tá? E a gente tem a primeira especiaria, por exemplo, que ela é da Índia. Gente, na Bíblia, a primeira especiaria que vai aparecer é a canela, tá? Então, eu não me lembro exatamente, mas qual foi o rei que, quando a esposa dele morreu, ele jogou canela totalmente em cima do túmulo enquanto homenagem. Então, na realidade, a gente vai ver essas questões todas dessa especiaria, como é interessante, né? Origem, da onde elas vêm. Então, olha quanta simbologia do alimento, saudável, não saudável, ordinário, festivo, bom, ruim, quente, frio, puros, impuros, né? O que que é um alimento impuro? Por que que ele é impuro na realidade, tá? Por que que você não pode comer aquele alimento? Por que que ele se torna? São os tabus que existem. Então, na realidade, a antropologia da nutrição é para compreender tudo isso, né? Todas essas questões que envolvem a alimentação do homem, até a gente chegar nesse exato momento que nós estamos. Tá? Por exemplo, nós levantamos de cada turma as crenças, tá? Depois eu vou pedir para as representantes me ajudarem e colocarem aqui. Quais foram as crenças que mais apareceram dentro da nossa sala de aula? Né? Então, nós vimos que as crenças com relação à alimentação, elas podem ser falsas ou verdadeiras. Será que o limão pela manhã, ele vai fazer eu emagrecer? Tá? O que leva a isso? Então, essas crenças, elas têm sido chamadas de mito, mas mito não é isso na realidade, mas elas têm sido chamadas de mito.
tá? E a gente tem que ver realmente, não é? Quais são a contribuição, o benefício da antropologia, né? Por que a gente usa tudo isso? Na realidade, a gente tem que contribuir, tá? E a gente tem que melhorar aquilo que já está introduzido. Agora, como que a gente pode conduzir tudo isso, né? Com tantas crenças, com tantos tabus, com tanta dificuldade financeira também para uma boa alimentação. Como é isso? Isso vai ser o que nós vamos discutir no chat, baseado, né, na Canesc e baseada no artigo, a gente vai estar conversando no chat a respeito da questão. Tá? Aqui você tem exatamente onde vocês vão achar esse artigo, e aí vocês têm exatamente. Tudo bem? Aí vocês lendo tanto o artigo, né, como a Canesc, vocês vão trazer muitas perguntas e a gente vai continuar a aula. Esta aula que a gente vai continuar, ela vai ficar gravada no Teams, e daí também quem não conseguir assistir, porque está em horário de trabalho, em outro local, alguma coisa, devido a quem está na saúde, quem está trabalhando, né, como técnico de enfermagem, porque está fazendo nutrição, mas tem outra profissão, tá? Também vai estar gravado. Mas eu espero todo mundo com muitas perguntas, tá bom? Beijo para vocês.